Bom, gente, eu vou falar pra vocês a respeito de, no meu coração, como eu acho que eu consegui engravidar. Quando a Mariana fez 5 anos, eu esqueci de todo o trabalho que o bebê dá e pensei novamente em engravidar. Só que durante esses 5 anos eu tomei remédio consecutivamente, então eu tinha um pouco de receio, porque tem pessoas que demoram meses, até anos, né? E algumas no mês seguinte já engravidam. Andando na rua, um dia eu encontrei uma moça e ela estava gestante. E eu perguntei pra ela, como você conseguiu engravidar? E ela falou pra mim, eu dei. Eu falei, há 5 anos atrás eu também dei, deu certo. Mas agora, né, e quando eu ia comentar que fazia algum tempo que eu tomava remédio, chegou uma senhora, ela devia ter aí uns 80 anos, e falou pra mim assim, olha, você já ouviu falar de Santa Sara? E no que eu ia falar que não, a condução dela chegou, ela pegou o ônibus dela e eu fiquei ali no ponto conversando com a moça grávida. Em janeiro eu fui no médico e aí o médico me pediu alguns exames para mim e para o Pedro. E pegando o resultado dos exames, ele falou: olha, com um pouco de sorte e 6 anos vocês conseguem engravidar, porque vão ter que fazer um tratamento. O seu marido tem varicoceles, não é o caso de operar, de fazer uma cirurgia, mas de engravidar é uma situação delicada. Pra ele não falar impossível, né? E aí saímos de lá, ele saiu muito chateado. E assim eu saí chateada por ele, né? Mas eu já tive um bebê. Então, não que não faria diferença, mas ele saiu pior que eu. O tempo passou, eu tinha medo de parar de tomar o remédio e chegar naquele dia eu ter que falar que não foi aquele mês que a gente ia ter um bebezinho. Mas em abril eu parei de tomar o remédio. Em agosto eu fui pra minha mãe passar uns dias. E eu comentei com ela, falei, mãe, o médico pediu aí um tratamento de 6 anos, né? Nós teríamos que esperar um pouco para juntar esse dinheiro, porque tratamento assim não é difícil, o SUS dá, então, né, faríamos pelo hospital particular, pela uma clínica particular e teríamos que juntar o dinheiro. E aí, na hora me veio, eu falei, mãe, um dia no ponto de ônibus, uma senhora comentou alguma coisa a respeito de Santa Sara. E minha mãe falou assim, eu conheço, inclusive eu estou procurando uma imagem dela para pôr aqui em casa. É, Conversamos um pouco e quando eu voltei para casa, no final de agosto, eu procurei saber, né, sobre Santa Sara. Na religião católica, ela foi uma empregada, uma serva que Maria tinha, né? E no espiritismo, ela é uma santa cigana. O nome dela é Santa Sara Kali. O dia dela, que comemoram, fazem algumas comemorações, é no dia 24 e no dia 25 de maio. E eu procurei alguma coisa na internet, não achei nada, né? A tal da oração, da promessa, enfim, de alguma coisa. Mas mesmo assim eu tentei, porque eu já tinha abandonado tabela, temperatura basal, eu já não tinha mais esperança, porque o cara, né, o médico acabou assim com qualquer esperança que a gente tivesse. Procuramos outras opiniões e eram sempre as mesmas devido ao espermograma que ele havia feito. Então, no final de agosto, eu um dia à noite aqui na minha casa, eu fiz a minha oração antes de dormir e pedi para que Santa Sara intercedesse comigo, junto a Jesus, para que me desse essa graça, se eu merecesse, né? Se fosse o momento, né? Se eu fosse feliz, se eu pudesse, tivesse condições de fazer essa criança feliz, se eu tivesse condições de criar. Enfim, eu abri meu coração, né, naquela noite e fiz a oração. Nada decorado, nada disso. Gente, passou uma semana. Passaram alguns dias, não vou falar que é uma semana porque eu não me lembro. Algumas de vocês eu já contei essa história por MSN, Orkut, né? E uma noite eu sonhei com uma paraguaia. Eu sonhei com uma paraguaia e essa paraguaia, ela me trazia um bebê enrolado numa mantinha rosa de lã, surradinha, velha, né? E ela me disse assim, eu trouxe o que você pediu. Em troca, eu quero um lenço. Esse lenço você vai deixar no berço dessa menina durante um ano. E todas as pessoas
que tiverem vontade, que quiserem receber a graça de serem pais, você fale sobre mim, que o que eu puder fazer para ajudar, eu farei. Só que ela não me deu o bebê para me segurar. E ela também não deixou eu ver o bebê no meu sonho, né? Mas eu vi o lenço. Ele era azul escuro, de cetim com umas florzinhas vermelhas. O tempo passou, o mês de setembro passou. Quando chegou em outubro, faltava assim 2, 3 dias para minha menstruação descer, né? Segundo a minha tabela. Mas eu tava assim, tão desesperançada que aquilo ia acontecer. Aí eu esperei passar os 3 dias, não veio, aí eu corri pra farmácia. Aí quando eu fui pra farmácia eu já comprei uns 2, 3, assim, testes. E cheguei em casa e fiz o primeiro. Não deu nada. E enquanto não deu nada, eu fui pro banheiro. E quando eu voltei do banheiro, o teste tinha dado positivo. Na hora, assim, eu fiquei muito, muito feliz, que eu chorava. Mas eu não sabia, de alegria, de gratidão, de tanta coisa, né? E aí eu fiz mais 5, os 5 deram positivos. E daí pra frente eu comecei a fazer o pré-natal, liguei pro meu marido, né? Ele nunca me questionou o que havia acontecido, né? Ele tem a religião dele, eu tenho a minha. Então, foi no meu coração, Santa Sara me ajudou com essa graça. Quando eu fiz os 5 testes deram positivos, eu já sabia que era uma menina, eu confiei naquilo, no sonho que eu tive, né? E eu já sabia, no meu coração era uma menina. Da mesma forma que o ultrassom deu menina, eu acredito que Santa Sara realmente tenha intercedido por mim, né? Nessa graça que eu consegui. Independente de religião, qual é a religião de vocês, eu quis passar isso porque a esperança que a gente tem, a fé, porque quando o médico me falou que eu não tinha mais, que a gente não tinha condições de ter um bebê, eu via os vídeos das gestantes montando enxoval e assim, eu esperava meu marido trabalhar, minha filha ir pra escola, e eu assistia aquilo e eu chorava de tristeza, porque eu me revoltava, assim, por que pessoas têm bebê e abandonam, sabe? E eu tendo condições, eu não sei se vocês conseguem, eu sei que algumas conseguem entender, mas assim, foi difícil aceitar que eu não poderia ter. E quando saiu, né, o teste, tudo, eu fiz o primeiro ultrassom, enfim, foi, eu não sei explicar, isso aí já é complicado eu explicar, mas foi o que aconteceu. E eu também quis fazer esse vídeo falando de Santa Sara. Santa Sara Kali é o nome da santa, porque a gente não troca experiência só com gestantes. Existem treinantes também que entram em nossos canais, que participam, né? E pensando que um dia pode ser elas, assim como eu pensei que um dia eu pudesse também estar postando um vídeo falando de um bebezinho que eu estivesse esperando. Então é isso, aí agora eu vou fazer mais um vídeo falando de como é o parto sem a emoção. Como é o parto assim, como o que você faz, o que você leva, como que você entra, enfim, essas coisas. E é isso.